Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, a responsabilidade era muito grande. O pastor falou do tema que a gente deveria utilizar para trazer a palavra aos irmãos. E eu comecei a orar, comecei a analisar o que realmente a palavra do Senhor diz em relação ao tema, o caminho de volta. E eu me deparei com inúmeros exemplos que a palavra mostra, que a palavra nos indica. Encontrei também inúmeras formas de discursar sobre o que a palavra fala sobre o caminho de volta. Ao longo do mês, nos domingos, a gente ouviu grandes direcionamentos de sermões introdutórios, sobre os textos da Bíblia, que realmente tocam o nosso coração, mas realmente, ao buscar a presença de Deus, a gente acaba olhando para o que a gente vem fazendo, Qual é o nosso caminho? O que a gente tem feito, E aí eu queria trazer para vocês, irmãos, a reflexão sobre, para falar sobre o caminho, para saber o que é que nós realmente, como cristãos, estamos fazendo na casa do Senhor. É um momento de reflexão onde você deve sentir aquilo que você é dentro da casa de Deus. Porque quando eu olho para o que a palavra ensina, pelo aquilo que eu escuto aqui nas pregações, tudo aquilo ali me toca, me traz um ânimo, me traz uma força. O Espírito Santo vem tocando a minha vida, vem direitando os meus caminhos, e eu me vejo na responsabilidade e no dever de partilhar aquilo que eu estou aprendendo. Eu estou no caminho correto? Eu estou seguindo aquilo que realmente a palavra ensina, aquilo que a gente deve fazer como cristão, como servo do Senhor? Nós estamos aprendendo sobre isso, não é? Então, nós temos o exemplo, nós vemos o caminho, e é o caminho que nós devemos seguir. E esse caminho, ele é o principal em toda a história da nossa vida. Existem os desvios? Existe. Mas no caminho nós também temos as placas que alertam sobre tudo. E é assim que Deus faz na nossa vida, Tem a placa da graça, a placa do arrependimento, a placa que vai indicar aquilo que você deve fazer. Às vezes a gente se pega desviando desse caminho, A gente vai por várias veredas, se distancia do caminho principal, que é Cristo. E aí é onde tem o problema, é onde nós, às vezes, nos deparamos com situações bem complicadas, Eu, depois do Covid, quando eu tive problema e foi grave, eu me encontrei numa situação assim, e às vezes orando para Deus, eu disse: meu Deus, o que é que eu falo para a igreja em relação ao caminho? Eu vivi isso, eu não consigo esquecer isso de forma alguma. Já tentei algumas vezes me distanciar desses pensamentos, mas eu não consigo fazer isso. É algo que me marcou a minha alma profundamente, e eu, toda vez que eu estou na estrada, eu estou fazendo um serviço aqui numa cidade próxima, e todas as vezes que eu saio, não tem nenhuma vez que eu não lembro dessa situação. Quando eu estava lá em dificuldade, eu não conseguia buscar a presença de Deus. Eu estava tão aflito, tão preocupado com a situação, que eu não conseguia de forma alguma buscar, louvar, ler a palavra, as coisas que eu aprendi desde eu cresci indo para a igreja. E eu não conseguia relembrar essas coisas, eu não conseguia buscar. E aí é onde vem a preocupação e o alerta que eu faço para todos vocês, faço para a igreja aqui. Não tenho vergonha de falar isso. Às vezes eu tentava cantar, não conseguia, parece que eu estava bloqueado, pelo viver aquela situação de desespero. A qualquer momento ali eu podia apagar e não voltar mais, Então, assim, às vezes a pessoa deixa para a última hora. A pessoa quer, no final do caminho, da estrada, daquilo que você está fazendo, daquilo que você viveu, da situação que você foi colocada, talvez, e você, não, vai dar tempo. E não dá tempo, irmão. Acredite. Não dá tempo você se arrepender naquele momento. No momento de maior dificuldade, não vai dar tempo. Talvez você vá dormir, naturalmente, não orou, não buscou a presença de Deus, passou o caminho todo do dia, E no final do caminho, ou naquela pausa onde você vai descansar para continuar o seu caminho no outro dia,
você não orou a Deus, você não falou com Deus. E aí? Não abriu os olhos no outro dia. E aí? Estava preparado? Então é um momento de reflexão. Nós precisamos verdadeiramente refletir nessas palavras, né? No que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos fala. Eu queria também, irmãos, que vocês sentissem a responsabilidade e a necessidade de sentir a alegria em vir à casa do Senhor. É preciso. Às vezes, quando eu oro, que eu me ajoelho e oro e falo com Deus, meu Deus, eu quero que esse momento de alegria que eu estou aqui, que eu estou vivendo aqui, eu quero que se estenda durante o mês inteiro, durante o dia todo, que continue todo o tempo assim. Eu quero sentir alegria na hora de vir para a igreja. Se você não sente alegria na hora de vir para cá, de estar aqui na casa do Senhor, irmãos, é preocupante. Tem algo que não está correto. E aí, onde é que é o problema? Nós precisamos consultar a Deus, buscar a presença de Deus. Não adianta ficar perguntando para A ou para B, não. É dobrar o joelho, é buscar a presença de Deus, pedir orientação, e Deus vai levantar uma pessoa da melhor forma que Deus entende para fazer isso. Talvez seja isso ou não, mas Deus vai fazer isso com a vida da gente e faz isso com vocês. Irmãos, eu queria que vocês lessem comigo sobre esses desvios que a gente sempre tem na vida da gente, lá em Provérbios 4:27. Porque às vezes esses desvios, eles trazem para a gente vários significados. Às vezes o desvio é um desvio moral, às vezes pode ser um desvio de conduta mesmo, né? de procedimentos, pode ser um desvio de rota. Mas lá em Provérbios 4:27, a palavra de Deus diz o seguinte, que no caminho principal que você está indo, certo? Na versão que eu estou usando aqui diz assim: não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Esse versículo, irmãos, ele adverte contra a gente desviar do caminho reto, tanto para o extremo quanto para o outro. Então, assim, a Bíblia já orienta isso. O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? A Bíblia já diz assim: nós não devemos nos desviar do caminho principal, que é Cristo. O caminho principal sempre nas nossas vidas é Cristo. E nós não devemos nos desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Já no livro de Deuteronômio 5:32, que também fala sobre essa trajetória, que fala sobre essas situações que nós vivemos no dia a dia, ele diz assim, Deuteronômio 5:32. O irmão projetou aqui, fica até mais prático, né, para a gente ler. Diz assim: portanto, tende cuidado de fazer como o Senhor vosso Deus vos ordenou. Olha a orientação de Deus. Não vos desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Justamente, esse versículo enfatiza, irmãos, a importância de seguir os mandamentos de Deus. Só com esses dois versículos, irmãos, que a gente leu aqui, já é o suficiente para você continuar perseverando na palavra do Senhor. Já é o suficiente. Às vezes aqui eu até preparei um texto, irmão, para falar várias coisas para vocês, né? Busquei, quando o pastor falou, eu fui lá orar, fui buscar, estudei um pouco, fiz pesquisa, tudo. Coloquei textos aqui com várias coisas, mas às vezes Deus coloca a palavra no coração da gente de uma forma diferente. Então a gente se depara com a situação de estar na casa do Senhor, começar a sentir alegria, o Espírito Santo começa a invadir o seu ser, e você começa a sentir a presença de Deus para falar o que Deus quer. Então, assim, aquilo eu tenho certeza e garanto para vocês que nem tudo que eu coloquei aqui, que eu deveria falar, foi aquilo que eu falei até o momento. Por quê? Porque Deus levanta pessoas para falar aos seus filhos. Talvez tenha alguém precisando ouvir uma palavra que seja mais direta, que seja mais sincera. E eu estou falando aquilo para vocês do que a palavra diz que nós devemos fazer. É isso que nós estamos aprendendo aqui.
Nós sentamos aqui nas cadeiras, ouvimos a palavra do Senhor através do seu servo, do pastor, dos pastores que estão aqui, que falam conosco, às vezes sempre, trazem a palavra para a gente e a gente não consegue ficar no caminho. A gente sempre vai para os atalhos, a gente sempre vai buscando a vereda, não é? Eu vou pedir também que os irmãos verifiquem bem aí no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 10. Às vezes, irmãos, quando a gente se desvia do caminho, a gente não consegue voltar sem uma intervenção de Deus. E ela pode vir, às vezes, de uma forma que a gente não quer que aconteça, né? Ninguém quer vir por dor, por sofrimento, não. A gente gostaria de sempre estar na presença de Deus por amor. Mas, às vezes, somos desobedientes. As leis estão aí. E nós descumprimos em muitos momentos da vida da gente. A placa está dizendo, não ultrapasse. Você vai lá e ultrapassa. Pare. Você não dá uma parada, não tem paciência para parar. Diz, é contramão, você continua na contramão. Então, assim, se aquilo que a gente está vendo, a gente desconsidera, ignora, imagina aquilo que a gente não vê, não é? Mas a gente sente, que é mais importante, não é? Então, aqui em Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Então fica claro que Deus também repreende aqueles, né, e vai castigar aqueles que se desviam do caminho dele. Então não é só uma decisão nossa de você se desviar do caminho e não querer voltar. É preciso que você se centre, né, se concentre na presença do Senhor, busque a presença do Senhor para que você consiga estabelecer uma rota de retorno ao caminho principal. A palavra do Senhor, irmãos, lá no versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 4, diz assim, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse versículo, irmãos, nos adverte sobre o perigo de desviar da verdade, do evangelho que nós devemos seguir. Não adianta a gente tentar encontrar soluções em igreja A, igreja B, igreja C. Nós já ouvimos isso várias vezes. Eu já ouvi isso desde quando eu era criança. Não adianta você fazer isso, porque a salvação ela é individual. O seu relacionamento com Deus ele é individual. Não adianta, ninguém vai salvar você a não ser Jesus. Mas para isso você precisa se colocar na presença de Jesus. Você precisa buscar. A Bíblia diz que em vários versículos que o povo sempre se desviava do caminho do Senhor. Você vai ver isso em vários locais da Bíblia. Deus determinava algo através do seu profeta, passava as diretrizes, o que o povo deveria seguir, o caminho que vocês devem seguir é esse. E o povo se desviava do caminho do Senhor. E a única forma de voltar a isso é quando você encontra a placa do arrependimento. É a mesma placa do pare. Está na hora de se arrepender. Encontrou, chegou naquele momento. Olha, essa placa não vai ter mais lá na frente. A placa vai aparecer aqui agora para você. Em que quilômetro vai aparecer na nossa vida? Em que ano vai aparecer na nossa vida? Em que momento? Quem é que consegue acender uma vela e sair correndo com a vela na mão e ela não apagar? Ninguém. É impossível fazer isso. Então a vida é um sopro. Muitos dizem isso. Quando eu vinha de Teresina para cá, que eu olhava a estrada, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que eu poderia voltar para casa. Aquilo ali foi surpresa para mim. O médico falou, olha, você tem 24 horas para o seu corpo reagir à medicação para você voltar. É voltar
para o caminho de casa, nesse sentido, né? Eu teria que voltar para o caminho de casa. Eu entendia dessa forma. Mas o meu corpo não reagia. Eu não tinha força suficiente. E o que é que eu vejo hoje, quando eu oro? Eu oro, quando os irmãos pedem uma oração por alguém, irmãos, isso funciona. Alguém orou por mim. Eu estava lá sem conseguir orar. Eu não conseguia abrir a boca. Eu nem podia fazer isso. Eu não conseguia pensar num louvor para cantar. E como é que isso aconteceu? Como é que eu passei as 24 horas cruciais para o médico dar um veredito e dizer: você melhorou, você está melhorando, seu corpo está reagindo, depois de 8 dias de muita medicação sem resultado, você está melhorando. O que foi isso? Hoje eu reconheço, eu sei, é importante quando o Felipe aqui pediu: olha, irmãos, façam as suas petições. Quando alguém ora por alguém, isso funciona. O Deus de Israel está ouvindo a gente. O Deus Todo-Poderoso escuta. Às vezes você não está na perfeita comunhão com o Senhor, mas uma palavra daquele que busca a presença de Deus vai tocar o coração de Deus. E a misericórdia e a graça vai alcançar a vida daquele que está precisando. Então nós pedimos: Deus, cura fulano de tal. Alguém que busca a presença de Deus, está na presença de Deus, Deus se compadece. A misericórdia e a graça de Deus vai lá e alcança aquela pessoa. Foi pela pessoa? Talvez não, talvez sim. Deus sabe disso, Deus sabe qual é o momento disso, qual é o significado disso. E aí é onde que nós devemos buscar a presença de Deus para sentir isso nas nossas vidas. Então, irmãos, sempre vai ficar a palavra do Senhor para nós, no sentido de que devemos continuar no caminho. O caminho principal só é um, não existe outro. Nos versículos que tem aqui diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu já fui questionado uma vez por um colega dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: não foi o que Jesus disse. E foi ele mesmo que falou isso. Então, não são todos os caminhos. Me desculpa, não são todos os caminhos. Podem haver várias ilusões que levam o sentido que a pessoa, a acreditar, para a pessoa acreditar que o que ela faz vai levar, que aquele grupo faz vai levar. Mas se você buscar a palavra de Deus, se o seu caminho for dentro da palavra de Deus, você vai estar no principal caminho. E muito cuidado para não se desviar dele, né? Nem pegar nenhum tipo de vereda, ficar atento às placas e você alcançará o céu celestial. Nós estamos voltando para lá, não é isso? O pastor sempre fala isso nos cultos, né? Nós estamos voltando. Qual vai ser o momento, né? Desse retorno, do nosso retorno? Então, a gente tem que estar atento a isso, irmãos. A palavra, eu gostaria que os irmãos refletissem nisso que eu falei para vocês. O papel de vocês dentro da igreja é importante. Não é só vir sentar nos bancos, estarem todos aqui todo domingo, passar um ano só ouvindo, sem contribuir nenhuma vez. Não, irmãos, o caminho, ele é longo. A gente pensa assim e crê que seja assim, mas ele pode ser abreviado de várias formas, né? Por várias imprudências nossas. Mas fica o alerta para os irmãos, né? A palavra está dizendo o tempo todo: só existe um caminho de volta, o caminho de volta. Nós estamos vindo aqui para o caminho de volta. Então nós precisamos estar realmente na presença do Senhor. Eu oro a Deus sempre, oro com a minha esposa, ela sabe disso, a gente sempre pede a Deus que a igreja do Senhor, essa igreja que está aqui, esse momento que nós estamos vivendo, que seja realmente na presença do Senhor. Porque é assim que nós devemos viver. A Bíblia é o nosso manual. Jesus vem falando para nós diretamente, através do seu Espírito, usando os pastores da igreja, os irmãos da igreja, para orientar, para nos colocar naquilo que nós devemos realmente fazer para o Senhor. Amém.